Nessa época do ano, vai chegando no final do ano, a gente ouve falar bastante de câncer, né? Por conta do Outubro Rosa e agora o nosso Novembro Azul. A gente já falou aqui no programa sobre o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, enfim. Hoje o nosso bate-papo com o Dr. Rivadavio Antunes, que é oncologista, vai ser super diferente. Ele vai falar um pouco sobre como funciona o tratamento de câncer na rede pública, por exemplo, e contar um pouquinho da sua experiência profissional no tratamento contra o câncer, que é uma doença tão triste, né, que agride não só o paciente que está com a doença, como toda a família, né, doutor? Boa tarde. Prazer te receber, viu? Boa tarde, Fernanda, tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Obrigada por ter aceitado aí essa proposta diferente de eu entrar um pouquinho na tua intimidade, viu, doutor? Claro, vamos lá. Mas para a gente começar, qual que é a avaliação, o balanço que o doutor faz dessas campanhas que sempre estão sendo feitas, tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul? Realmente funciona a gente falar, aparecem mais casos nessa época do ano? Olha, funciona muito, né? A gente tem Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Época que o pessoal acaba procurando mais, né? A mídia está em cima, a TV está em cima, a gente tem as propagandas, né? Tudo ao redor disso, então aumenta bastante. Claro que todo mês, né? Todos os dias do ano é dia de fazer a prevenção, lógico, né? A gente toda essa mídia em volta disso do Outubro Rosa e Novembro Azul, mas nessa época aumenta bastante, tá? Que bom, é importante, né? É super importante. A gente falar, porque a gente sempre fala, mas a gente não está lá para saber qual que é o resultado dessa marcação cerrada que, né, toda a mídia fica em cima. E se é um resultado positivo, a gente fica muito feliz. Lógico que são duas, né, neoplasias bem incidentes, né, e totalmente preveníveis, né? A gente tem que falar sobre isso mesmo. Agora, doutor, quais são os cânceres mais comuns e os que mais matam? Tá, vamos lá. No homem, o mais incidente, né, é o câncer de próstata, né? Ele está lá em primeiro lugar. A gente tem uma estimativa hoje de mais ou menos uns 70 mil novos casos aqui no nosso país, né, de câncer de próstata. Na mulher, o mais incidente é o câncer de mama, né? A gente tem uma expectativa aí para esse ano de mais ou menos uns 65 mil novos casos aqui no país, tá? Você me perguntou do que mais mata. Isso. Né? O que tem maior letalidade é o de pulmão, né? O câncer de pulmão. Ele é o que mais mata. Porque é um câncer silencioso, né? Isso. Às vezes, quando o paciente já, né, vai descobrir, né, vai procurar um médico, infelizmente já está uma doença avançada, né? Ele está em segundo lugar na incidência no homem e está em quarto lugar na incidência das mulheres. Agora, doutor, qual que é a diferença de nódulo, tumor e câncer? O nódulo, né, é o que a gente fala, uma coisa mais simples, vamos dizer assim, né? Pode ser maligno ou benigno. Mas o nódulo maligno daí não é um câncer? O nódulo maligno é um câncer. E o tumor não é um câncer? O nódulo benigno é uma lesão benigna. Tá, entendeu? E o tumor? O tumor é a mesma coisa que neoplasia, vamos dizer assim, né? Ele pode ser benigno ou maligno. Mas é um câncer? Já confundi minha cabeça, doutor. Vamos voltar então. Volta tudo. O tumor benigno, né, é uma lesão benigna, não é câncer. Tá. O tumor maligno, esse sim é o câncer. E o nódulo, que tem benigno e maligno? É a mesma coisa, né? Mesmo, vamos dizer, uma nomenclatura parecida com tumor, né? Pode ter maligno e benigno. Mas qual que é a diferença do nódulo e do tumor? As características da massa é diferente? Não, é uma nomenclatura Só parecida. nomenclatura. É uma nomenclatura parecida. Então, se eu falar nódulo ou tumor, é a mesma coisa praticamente. Quase, é. Tá, o importante é falar se é benigno ou maligno, aí vai fazer toda a diferença. Não, é importante, porque as pessoas falam, às vezes eu tô com tumor... nódulo, eu tô com tumor. Nódulo soa, às vezes, uma coisa mais simples, e tumor já soa câncer, maligno. Não, é uma nomenclatura bem semelhante. Né? O importante mesmo é o maligno do benigno. Tá? Legal. Doutor, na rede pública, como é que funciona essa questão de prazo de atendimento quando o paciente chega com câncer já? Aqui a gente entra já na questão da lei, né? A gente tem uma lei bem estabelecida de 2012, tá? Que todo paciente, né, que veio do SUS, né, ele tem direito à saúde, lógico, e tem direito ao tratamento do câncer, tá bem? Essa lei de 2012, então, o que ela estabelece? Né? A partir do momento que o paciente tem um diagnóstico anatomopatológico, né, ou seja, biópsia, né, no caso, né, essa pessoa tem até, né, o serviço SUS tem até 60 dias, né, que é a lei dos 60 dias, para a gente estar iniciando um tratamento adequado para esse paciente. Seja cirurgia, seja quimioterapia, seja radioterapia, não importa. Né? A lei dos 60 dias é isso. A
partir do momento que tem uma biópsia, tem um resultado de anátomo patológico, até 60 dias ou até antes, conforme o caso, de se iniciar um tratamento adequado. E como que o paciente chega no Hospital do Câncer? Vamos, né? Só relembrando aqui, trabalho no Hospital do Câncer, vamos lá. Como é que ele chega para mim lá no Hospital do Câncer? Vamos lá. O que eu posso falar para você é o seguinte, ele vai chegar primeiro na UBS, né, no serviço básico de saúde. Certo. Né, o médico de lá vai suspeitar, vai mandar para um ambulatório de especialidades, né, que aqui nós temos aqui no estado o Cismepar, né, e lá o médico, né, os cirurgiões têm diversas áreas, pode fazer alguma biópsia, alguma coisa desse tipo, e diagnosticando, né, tendo já o diagnóstico confirmado dessa neoplasia, o paciente já chega e não demora muito para chegar no Hospital do Câncer. Dessa maneira, UBS, Cismepar, ambulatório de especialidades, tendo confirmação, a gente lá no Hospital do Câncer. E aí começam os exames. Quais são os exames realizados? Boa pergunta. Na verdade, o cirurgião já faz, né, alguns exames, né, por exemplo, já fez uma biópsia, já pediu uma tomografia. Né, quando chega para mim, na maioria das vezes, ele já tem o diagnóstico. Entendi. Né, é raro eu dar a notícia, né, você tem câncer. Né, ele já vem com o diagnóstico. O que eu faço é fazer o estadiamento. Né, saber se é um câncer, né, vamos falar aqui popularmente, se já está espalhado ou não, né. Pode ser pedido tomografias, né, tomografia de tórax, tomografia de abdômen, tomografia de pelve, né, conforme necessidade, tipo do tumor, né, localização, endoscopia faz parte também, colonoscopia, né, se tiver alguma manifestação do sistema nervoso central, vou pedir uma tomografia, uma ressonância de crânio. Então depende muito da localização, né, do tipo do tumor. Doutor, você falou então que o paciente já chega com o diagnóstico de câncer para você, não é você que dá a notícia, né? Exatamente, vai 90% das vezes, vamos colocar Tá, pra mas você. é você que vai falar para o paciente se está um câncer num estágio avançado, se já está no corpo inteiro ou não? Isso. Eu que vou dar essa perspectiva para ele. Entendi. Entendeu? Eu que vou falar sobre isso, né? Se é um câncer no estágio inicial, o tratamento dessa maneira, se já está um câncer avançado, o que nós vamos fazer de tratamento. E sobre isso que eu vou conversar com ele, sobre o tratamento, né? Sobre a doença em si, se é uma doença agressiva, se não é agressiva, né? Como é que a gente vai seguir daqui para frente. E entrando um pouco mais aí a fundo, doutor, como é que é quando você pega um paciente que está num estágio avançado de câncer, para dar notícia para esse paciente de que ele tem tantos meses de vida ou que não tem o que fazer mais com você? Tá. Quando um paciente chega para mim com uma doença muito avançada, logicamente vai estar com o familiar junto, geralmente eu não costumo falar quantos meses de vida, não acho bacana, não acho interessante a abordagem dessa forma. Né? Costumo conversar com a família, né, conversar com o paciente da maneira mais honesta possível, né? A gente tem que ser claro, objetivo, né, com o paciente, com o familiar, ser paciente, ser disponível, e a gente conversar da melhor forma, né, como é que vai ser o tratamento daqui para frente, né, a pessoa tem que lutar, né, os familiares têm que estar junto, porque vai ser uma guerra e vamos vencer juntos essa guerra, né. Tem uma exceção aí que, por exemplo, quando o paciente chega com muita doença avançada, já é um idoso ou uma idosa, às vezes os familiares chegam antes para mim e falam, meu pai, minha mãe estão meio confuso, não está muito legal, a gente gostaria que não falasse. Né? Essa Vocês é uma exceção. Respeitam nesse essa caso, vontade da família? né, se o paciente é muito idoso, às vezes não tem noção do que está acontecendo, Entendi. às vezes não pergunta para mim o que está acontecendo, eu respeito a vontade da família e respeito, e falo, né? Enfim, a gente conversa de uma outra abordagem. Mas na maioria das vezes a gente acaba sendo real e conversando da melhor forma possível. Doutor, qual que é o conselho que você dá para os nossos telespectadores que estão nos assistindo e de repente tem alguém ou está passando por uma descoberta recente de um câncer? Qual que é o conselho que o senhor dá para elas? O que eu posso dar de conselho, então? A gente tem que enfrentar, né, essa doença juntos, né, seja comigo, que sou oncologista, seja com a equipe da cirurgia, seja com a equipe da radioterapia, não importa, né? É uma equipe multidisciplinar, né, que vai fazer esse trabalho. A gente tem que encarar isso junto, né? Eu não posso tirar também a esperança desse paciente, não importa, não estamos falando aqui de doença inicial ou doença avançada. Eu não posso de maneira nenhuma tirar a esperança desse paciente. Então, eu vou conversar de maneira real, né? Ser realista com ele, ser honesto com o paciente, né? E a gente trabalhar juntos e seguir, né? Da melhor forma possível e encarar a doença juntos.
Tá? Doutor Rivadavia, adorei nosso bate-papo. Obrigada, viu? Obrigada e você. parabéns pelo seu trabalho, esse trabalho tão humano. Quando eu convidei o doutor Rivadavia para vir no programa, foi uma amiga minha, a Julie. Julie, um beijo para você, que falou, Fernanda, chama o doutor Rivadavia, porque ele é muito humano. Então, adorei o nosso bate-papo. Vamos finalizar então dessa maneira. O paciente chega para mim, o que eu vou abordar nele, né? É o ser mais humano possível, como você acabou de falar, né? Às vezes o que o paciente quer é que pegue na mão dele, que olhe para ele, né? Então a gente tem que ser humano, ainda mais nessa área de oncologia. Então o que eles querem? Que pegue na mão, que olhe no olho, né? Seja humano, né? Você fazendo esse primeiro, vamos dizer, esse primeiro approach com o paciente, eu acho que aí está selada uma relação médico-paciente digna e a gente fazer o melhor trabalho possível daqui para frente. Obrigado. Eu chego a ficar arrepiada. Obrigada eu, viu, doutor? Muito obrigada. Bom feriado para você, viu? Muito obrigado.